Beleza. Estão vendo aí a tela? Sim, dá pra Eu ver. tô. Show. Então bora lá. Hoje a gente vai ver bastante coisa, na verdade. Vamos ver a estrutura Union Find, o algoritmo de Kruskal, ordenação topológica, grafos bipartidos e algoritmo de Bellman-Ford. Então vamos lá, vamos começar pelo Union Find. Deixa eu criar aqui um novo arquivo. Então beleza. O Union Find, ele é uma estrutura e o nome já sugere o que é que essa estrutura faz, né? Uma estrutura que ela implementa basicamente união e busca, né, o find. Mas união e busca de quê? Então vamos lá. A gente vai ter conjuntos e esses conjuntos vão ser disjuntos. Então eu vou fazer aqui um conjunto de alguns elementos. E aqui tem outro conjunto. E aí com esses dois conjuntos aqui, a gente basicamente tem que conseguir responder se um elemento ele pertence a um determinado conjunto. Por exemplo, esse elemento aqui, ele é desse conjunto, ele é desse. E conseguir unir esses dois conjuntos. Então fazer com que esses dois conjuntos no final se tornem apenas uma coisa só. Então como é que a gente pode fazer isso? E aí, mais um detalhe é que esses elementos eles podem ter ligações entre si, né? Então, na verdade, as ligações vão definir o fato de eles serem do mesmo conjunto. Então, como é que a gente vai fazer isso? A primeira ideia que a gente vai ter aqui é que um dos elementos ele vai ser o representante do conjunto. Então, por exemplo, eu posso dizer que esse elemento bem aqui, ele vai ser o representante desse conjunto. E esse elemento bem aqui vai ser o representante desse conjunto. Eu dizer que o elemento ele é um representante do conjunto é basicamente dizer que a pergunta que eu vou responder em relação a um elemento está dentro do conjunto vai ser a pergunta: um elemento está no mesmo conjunto desse representante? Ou seja, para eu falar que esse elemento aqui está nesse conjunto, eu vou dizer ele está no mesmo conjunto desse representante, que vai ser o representante do conjunto dele. E essa é a ideia de representante. Beleza, então como é que a gente vai fazer isso na prática? Na prática, a gente vai guardar em um vetor e esse vetor vai ser a posição do vetor vai indicar o cara que está representando o elemento naquela posição. Então, por exemplo, digamos que eu tenha aqui um vetor que eu vou chamar de representante e eu vou dar aqui um tamanho qualquer para ele. Então, se eu falar, por exemplo, representante na posição 2, eu estou querendo saber qual é o cara que está representando o elemento da posição 2 desse vetor. E a lógica aqui vai ser a seguinte: cada elemento ele vai apontar para outro elemento, ou seja, em cada posição desse vetor eu vou ter outro elemento, e esse elemento ele não vai ser não necessariamente vai ser o representante de classe, mas ele vai apontar para um cara, que possivelmente vai apontar para outro cara, que vai apontar para outro cara, que uma hora ele vai apontar para si mesmo, e o cara que aponta para si mesmo vai ser o representante de classe. Então, digamos aqui que eu tenha vários elementos, isso daqui é um único conjunto. Então, digamos que esse cara aponta para esse daqui para esse daqui aponta para esse, por exemplo, esse daqui para esse, e esse daqui é o cara que aponta para si mesmo. Então, esse daqui vai ser o nosso representante de classe. Então, para eu achar o representante de classe de um conjunto, desculpa, o representante de classe de um elemento, eu tenho que ir seguindo os seus representantes até eu achar o cara que representa a si mesmo. Então, esse daqui vai ser o representante do conjunto. Então, dada essa definição, para a gente responder se dois elementos estão no mesmo conjunto, a gente simplesmente precisa encontrar o representante desses dois elementos e dizer se eles são iguais. Porque se eles estiverem no mesmo conjunto, eventualmente, se eu seguir a linha de representantes, eu vou acabar no mesmo cara. E um conjunto ele deve ter apenas um cara que representa a si mesmo, ou seja, que é o representante do conjunto. Então, vamos implementar a função de, de encontrar, né, esse representante, que é uma função que eu vou chamar de find. Ela vai retornar um inteiro, que esse inteiro vai ser o representante em si. E ela vai receber um nó, que vai ser o nó P, né? E vamos lá. Basicamente, eu vou fazer uma função recursiva
e eu vou checar se o representante desse cara, o representante, eu vou colocar só rep, porque representante é meio grande. Se o rep desse cara, ou seja, se o rep de P, ele é igual a ele mesmo. Se isso daqui acontecer, significa que eu encontrei o meu representante. Até aí tudo bem. Encontrei o representante, eu posso retornar. Se não, eu vou então seguir a linha de representante. Ou seja, se por exemplo esse cara aqui ele não representa a si mesmo, né? Então ele não seria o representante, então vamos atrás do próximo. Então eu vou retornar um find do representante de P. É basicamente isso. Essa função de busca ela é bem simples. E isso daqui vai retornar para a gente o cara que está representando aquele elemento e, consequentemente, representando o conjunto que o qual aquele elemento pertence. Então vamos lá, complexidade disso daqui. De começo fica bem complicado falar sobre complexidade, porque, por exemplo, se eu tiver um conjunto de elementos, uma situação assim meio linear, fica claro que isso daqui vai ser O de n, se eu tiver uma situação como essa. Mas será se eu posso fazer algo para que eu não tenha uma situação como essa e eu possa conseguir uma estrutura que seja uma complexidade melhor? Isso tem, na verdade. E a ideia que a gente precisa ter para construir isso daqui é que essa definição de representante que a gente dá constrói uma árvore. E constrói uma árvore por quê? Uma árvore ela é basicamente um grafo conexo que não possui ciclos. Então, como sempre um cara ele está apontando para o outro, esse cara apontando para o outro, esse cara apontando para o outro, dificilmente vai... Não, dificilmente não vai ocorrer um ciclo aqui. E um dos caras vai apontar para ele mesmo, isso basicamente a gente pode dizer que é a raiz. Então, o, é, o meu representante ele vai acabar sendo a raiz dessa árvore. E aí a gente vai fazer uma coisa que vai transformar que vai transformar não, que vai construir essa union faz de uma forma que isso aqui fique logarítmico. E como é que isso acontece? Isso vai acontecer no union, ou seja, vai acontecer na nossa função de juntar. E a gente vai fazer basicamente o seguinte, dado dois conjuntos, por exemplo, a gente tem esse conjunto aqui da esquerda e a gente tem esse conjunto aqui da direita. Deixa eu fazer aqui isso daqui com mais elementos. Beleza, esse daqui está assim, que aponta para esse daqui aponta para esse, então, consequentemente, esse cara aqui vai ser o representante desse conjunto. E nesse conjunto aqui, a gente tem esse cara aqui apontando para esse aponta para esse, que aponta para esse, que aponta para esse daqui aponta para esse daqui aponta para esse. E esse daqui é o que aponta para si mesmo. Então, esse daqui vai ser o representante desse conjunto. Ok? Nós temos então esses dois conjuntos aqui. E a estratégia que a gente vai utilizar é a gente vai guardar o tamanho de cada um desses conjuntos e nós vamos fazer com que a raiz do conjunto de menor tamanho aponte para a raiz do conjunto de maior tamanho. No caso, esse conjunto aqui ele tem um tamanho menor, tamanho significa ter mais ou menos elementos, então ele tem menos elementos em comparação com esse. Então o que a gente vai fazer para unir esses dois conjuntos vai ser com que a raiz desse daqui, ou seja, o representante desse daqui, aponte para o representante do outro. E vocês podem ver que isso aqui funciona muito bem, porque simplesmente quando a gente fizer um find, esses caras aqui vão... A gente vai procurando pelo representante, quando chegar aqui ele simplesmente aponta para o representante novo, né? Que seria o representante da união desses dois conjuntos. E já isso daqui funciona, claro, isso aqui une os conjuntos. E isso daqui mantém em tempo logarítmico. E é uma coisa que eu não vou provar aqui, porque não é uma prova tão simples. Envolve indução e tudo mais. Então, eu peço que vocês acreditem que isso aqui funciona. E de fato funciona. Vai ter uma estrutura que vai fazer uma busca em tempo logarítmico. Então, a gente vai ter que isso daqui vai ocorrer em log de n. Olha aqui o que comentaram. Confia. Confia que funciona. Log de n. Beleza. Então vamos implementar essa função aqui que faz esse union. Eu vou chamar de join. Porque uma vez eu tentei colocar union, só que
eu descobri que existe uma estrutura no C chamada union e aí você ficou reclamando. Enfim. Esse join ele vai receber P e Q, que vão ser os dois caras que eles vão unir, né? E aí o que eu vou fazer basicamente é que eu vou substituir P e Q pelos seus representantes, porque na realidade para a gente unir os conjuntos de P e Q basta que a gente una os conjuntos dos seus representantes, né? Então a gente já viu isso. Então eu vou fazer com que P receba o find de P e o Q ele também vai receber o find de Q. Eu vou fazer aqui outra função que vai ser uma função não, um vetor, desculpa, que esse vetor aqui vai representar o tamanho do conjunto. E basicamente aqui, para buscar um tamanho do conjunto, é basicamente buscar o valor que vai estar guardado na posição relativa ao representante desse conjunto. Ok? Então, beleza. Eu tenho aqui o representante dos conjuntos e o que eu vou fazer é, eu vou checar se o P ele é maior que o Q. Ou seja, se o tamanho do P ele vai ser maior que o tamanho do Q. E o que eu vou fazer é que, se não for, eu vou fazer uma troca entre eles. Eu vou usar a função swap, que é uma função que já tem no C, que é basicamente para trocar duas variáveis, né? E eu vou passar o P e o Q, e eu vou fazer isso daqui simplesmente para economizar algumas linhas de código. Eu poderia fazer um if else, mas assim fica mais tranquilo, porque assim eu garanto que o P vai ser o menor. E aí o que eu vou fazer é que o representante do P, rep do P, vai receber o Q. Então é basicamente isso daqui, né, que eu estou fazendo. O P eu sei que é o menor, então o representante do P vai ser agora o Q. E eu vou dizer que o tamanho do Q vai ser o tamanho do Q mais o tamanho do P. Então eu estou somando o tamanho dos dois conjuntos. E basicamente é isso, tá? Uma coisa que eu posso fazer antes aqui é que eu posso checar se o P e o Q eles são iguais, porque se eles forem, significa que não tem o que unir, né? E se o representante do P é igual ao representante do Q, significa que os conjuntos já foram unidos, então não preciso fazer nada, eu posso dar um return. E é basicamente isso, a função join. E isso daqui a gente sabe que é linear. Linear não, desculpa, isso aqui tudo é constante. Então, a função join ela é definida por essa parte aqui, ou seja, ela é definida pela função find. E a gente já viu que, utilizando essa lógica aqui de adicionar, tipo, ligar o representante do menor ao representante do maior, a gente consegue manter isso em tempo logarítmico. Então, isso aqui acaba ficando também em tempo log de n. Ok? Alguma dúvida? Você não deve mostrar essas últimas coisas. Beleza, beleza. Eu acho que vai dar. Se não der, é só a parte de grafos bipartidos. Mas eu acho que até a Bellman for, pelo menos, dá pra falar. Então beleza. Eu vou criar aqui mais uma função, que ela é uma função mais só pra ficar bonitinho mesmo, que é uma função que ela diz se dois elementos são iguais. Então, dado dois elementos, eles são iguais não, desculpa, se eles estão no mesmo conjunto. Então, dado dois elementos, ela vai simplesmente retornar se o find do P vai ser igual ao find do Q, ou seja, se os caras têm o mesmo representante e se por consequência eles estão no mesmo conjunto. Beleza? Aí fica a dúvida, tá, a gente tem isso daqui, mas como é que isso aqui começa, né? Como é que a gente inicializa isso daqui, né? Porque aqui é considerando que a gente já tem uma certa estrutura pronta. O que a gente vai fazer é que, dados os elementos, eles vão começar cada elemento sendo o seu próprio conjunto. Então, a gente tem vários elementos separados aqui, por exemplo, e cada elemento é o seu próprio representante, ou seja, é um conjunto unitário, que acontece a cada elemento aqui é seu próprio representante, e o tamanho de cada um desses daqui vai ser um, e por aí vai. E aí, à medida que a gente for unindo as coisas, essa estrutura vai se construindo. Então, se eu quiser unir esses dois caras aqui, nesse caso, como os dois têm tamanho 1, tanto faz, então eu posso só unir esse cara nesse. E agora esse daqui é o representante. E aí, se eu quiser unir esse conjunto aqui com esses dois caras aqui que representam o conjunto, eu posso fazer isso aqui. E aí, agora esse cara aponta para esse representante aqui. E pronto. A estrutura vai se formando. Então, vamos testar isso daqui. Eu vou fazer aqui um N
Aqui eu vou fazer a hard coded mesmo, eu vou dizer que ele tem tamanho 10. E aí eu vou preencher isso daqui. Então eu vou fazer com que o representante de i, ele vai ser o próprio i, e o tamanho de i ele vai ser 1. Ok. Então a gente pode fazer aqui uma série de testes. A gente vai ter de 0 até 9. Então eu posso fazer aqui alguns joins. Por exemplo, eu quero unir o 1 e o 3. Vou fazer mais aqui. Eu vou unir o 1 e o 3, o 1 e o 5, o 0 e o 2. E aí eu vou unir o 2 e os 3. Pronto. Beleza. E aí a gente pode fazer aqui, dar um set em alguns finds. Eu posso fazer aqui, por exemplo, testar se o 1 e o 5 eles estão no mesmo conjunto. Find não, sei, desculpa. Por exemplo, o 1 e o 5 eu sei que tá, então isso daqui deve retornar true. Eu fiz besteira aqui. Beleza. O 1 e o 5 eu sei que tá no mesmo conjunto, isso aqui deve retornar true. Eu vou fazer então aqui o 2 e o 5. Eles também devem estar no mesmo conjunto. O 0 e o 9 não devem estar. Também 2 e 5, 0 e 9. E por último eu vou fazer o 2 e o 3. Ok, então aqui o 1 e o 5 eu liguei eles diretamente, então eles devem estar no mesmo conjunto. O 2 e o 5, como o 1 está ligado com o 5, olha. Pronto, o 2 está ligado com o 3. Não, nesse caso o 2 e o 5 eles não vão estar... Não, vão estar sim, vão estar juntos. O 2 está ligado com o 3 está ligado com o 1 e o 1 está ligado com o 5. Então isso daqui é para retornar verdadeiro. O 0 e o 9 é para retornar falso e 2 e 3 é para retornar verdadeiro. Então vamos ver se deu certo. Eu devia ter botado um NGL. Ok. Ok. Foi exatamente o que a gente esperava. Ele retornou verdadeiro para o 1 e o 5, o 2 e o 5 e o 2 e o 3. O único que não, nesse caso, não estão no mesmo conjunto é o 0 e o 9. Então é basicamente isso, o Union Find, só que tem mais um único detalhe que a gente vai adicionar aqui, que eu particularmente adoro isso daqui, porque eu acho simplesmente genial, que é o seguinte: quando a gente está fazendo o find, a gente vai procurando, né? Vai voltando até chegar no representante. A gente vai aplicar aqui uma técnica de Path Compression, ela é chamada de Path Compression, que é o seguinte: eu estou buscando o representante desse cara aqui. Uma vez que eu achei o representante dele, o que eu vou fazer é que eu vou pegar o vetor que aponta para esse cara aqui de cima, eu vou fazer apontar direto para o representante. Então aqui eu estou diminuindo o caminho dele até o representante quando eu busco pela primeira vez. Então, o que a gente pode fazer aqui, e isso é feito de uma forma muito simples, é que eu posso simplesmente colocar aqui o representante de IP recebe o find do representante de IP. E isso daqui, meio que, à medida que a gente vai fazendo finds, por exemplo, eu tenho uma estrutura que é mais ou menos assim, por exemplo. Tem esse cara aqui apontando para esse apontando para esse apontando para esse, apontando para esse. Esse cara aqui é o representante. À medida do tempo que vão ocorrendo os finds, o que acontece é que você vai tendo uma estrutura assim, onde basicamente todos os elementos eles vão apontar para o elemento que é o representante. Então, isso daqui vai ficando assim, né? Ó, uma estrutura como se fosse
um círculo em que todos os elementos vão apontando para esse representante. Isso daqui é genial, porque assim, na teoria não é constante, mas na prática é. Tipo, na prática isso aqui vira praticamente constante, esse find. E aí se esse find vira constante, meio que esse join vira constante. Então isso aqui fica muito rápido mesmo. E é muito simples, assim, você adicionou 7 caracteres e eu acho isso aqui incrível, assim, porque é muito simples, mas muda muito. É bem legal. Então, vocês têm alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Aproveitar e me hidratar. Beleza. Então, a partir do Union Find, a gente vai ver agora o algoritmo de Kruskal. Ele é um algoritmo que deriva do Union Find, basicamente. A gente usa o Union Find para resolver o algoritmo de Kruskal. E qual é o problema que o algoritmo de Kruskal resolve? É o problema da árvore geradora mínima. E o que é uma árvore geradora mínima, né? Basicamente assim. Agora eu tenho que lembrar onde foi. Aqui, pronto. A gente tem um grafo aqui, um grafo relativamente complexo, e tem vários vértices e vários nós, e uma árvore geradora mínima é basicamente uma árvore e existe um caminho entre todos os nós, então, dado qualquer nó, você pode sair de um nó e ir para qualquer nó, sempre vai existir um caminho de forma que isso seja conexo e a soma dos caminhos é mínima. Então, vocês podem ver que aqui poderia ter várias árvores geradoras, que a árvore geradora é você ter uma árvore que você tenha caminhos entre todos os nós, entre todos os vértices, né? Mas, para ela ser mínima, a soma dos caminhos tem que ser a menor possível. E o algoritmo de Kruskal é um algoritmo que, dado um grafo, ele vai retornar para você uma árvore geradora mínima ou uma floresta geradora mínima, caso o grafo ele não seja conexo. Tá? Então, beleza. Como é que funciona, né, o algoritmo de Kruskal? Eu vou fazer aqui outro arquivo. E assim, o algoritmo de Kruskal, eu já adianto que ele utiliza a ideia de Union Find, então já vou deixar aqui o código do Union Find. E ele é basicamente um algoritmo guloso. Como assim? O que a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar os vértices desse grafo e a gente vai ordenar de forma crescente. Então, a gente vai ordenar os vértices do menor para o maior e a gente vai testar o seguinte. A gente tem esse vértice aqui. Esses dois elementos, ou seja, os elementos que são ligados por esses vértices, eles já estão ligados? Se não, você liga. E ligar significa que você vai colocar aquele vértice na árvore. E a ideia é a seguinte. Inicialmente, todos os elementos eles vão estar isolados, ou seja, eles vão ser como se fossem conjuntos unitários. Cada elemento é seu próprio conjunto. E isso dá uma ideia exatamente da ideia do Union Find. E aí o que a gente vai fazer é que pega o primeiro vértice, que é o menor vértice, e olha quais são os dois elementos que ele está ligando, e vê se os elementos já estão no mesmo conjunto. Ou seja, a gente volta àquela ideia do representante, né? Eles têm o mesmo representante. Se eles tiverem, você continua. Se não, você pega aquele vértice lá e coloca na árvore geradora mínima. E isso daqui funciona, porque dado qualquer vértice entre dois elementos, se aquele vértice não é o menor, então dá para você pegar outro vértice que seja menor que ele e que liga aqueles dois elementos e colocar no lugar dele. E é por isso que essa abordagem gulosa funciona. Então vamos aplicar isso aqui na prática. E para aplicar, já entra uma coisa interessante que ele precisa de uma representação um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer do grafo. E a que a gente estava utilizando mais até agora era a lista de adjacências. Mas a gente vai utilizar uma lista de vértices agora. Então, porque a gente precisa ordenar os vértices. Então, o que eu vou fazer aqui é que eu vou... A lista de vértices ela pode ser definida como um pair, mas como tem pesos, né, entre os vértices, eu vou definir como um struct.
E eu não sei se vocês lembram como é a struct, mas é basicamente uma estrutura que você agrupa variáveis, né? Basicamente. Eu crio uma variável composta, eu vou chamar essa estrutura de aresta e ela vai ter basicamente U, ela está saindo do U, indo para o V e ela vai ter um peso, ok? É basicamente isso, a estrutura. Um ponto e vírgula. Temos esse struct aqui e aí basicamente o que nós vamos fazer é criar um vetor de arestas. Então, struct aresta. Ele também vai ter aqui um tamanho qualquer aqui. E eu vou criar uma função também para ordenar, porque a gente vai precisar ordenar isso aqui. Eu vou utilizar a função do C++, mas eu preciso dizer como é que ordena, né? Então eu vou colocar aqui em ordenar aresta. Ele vai receber uma struct aresta A e uma struct aresta B. Basicamente, ele vai retornar A.peso menor que B.peso, porque a gente está ordenando pelo peso. É basicamente isso. E agora a gente vai então para o algoritmo de Kruskal em si. Então, no caso, no problema da árvore geradora mínima, o que o problema normalmente pede é a soma dos pesos. Então, eu vou tratar aqui com a soma dos pesos, mas dá para adaptar para colocar, por exemplo, para salvar as arestas em si. Mas aqui eu vou salvar a soma dos pesos. Então, eu vou chamar de soma pesos aqui. E como está global... Não, tá certo. Então, como está global, ela já vai ser inicializada como zero. E eu vou ter aqui, então, o algoritmo de Kruskal. Basicamente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ordenar. Então, a gente vai dar um sort em aresta. Eu vou ter aqui... Vou criar também aqui duas variáveis que vai ser n, vai ser a quantidade de vértices do grafo, e m, a quantidade de arestas. A gente vai precisar da quantidade de arestas para ordenar. Então, eu tenho aqui o sort, né? Aresta mais m, e aí eu vou passar aqui a função de ordenar aresta. Ok. Então, aqui está ordenado. Beleza. E agora a gente vai fazer um for passando por todas as arestas, né? Então, int igual a 0, m menor que m, mais. E aí eu vou testar. Se os vértices que são ligados por essa aresta, eles já estão no mesmo conjunto, ou seja, eles já estão ligados, eu vou simplesmente continuar. Então eu testo se same, né? Então same de aresta.u e aresta i, né? Aresta i.u e aresta i.v. Eles são iguais, eu só dou um continue. Se não, aí eu vou unir eles, então eu vou fazer um join de aresta i ponto u com aresta i ponto v e eu vou somar o tamanho. No caso, o tamanho que eu digo é o peso, né? Então eu vou somar o peso com a soma total. Então soma pesos vai receber aresta i mais igual, no caso, né? Mais igual a soma i ponto peso. E é basicamente isso. O algoritmo de Kruskal. Eu posso colocar aqui que ele vai retornar inteiro, assim no final eu posso retornar a soma pesos. Nem precisava, mas para ficar mais bonitinho dá pra fazer assim. E eu tenho que colocar essa função aqui embaixo do same, porque eu estou usando ela. E é basicamente isso. A inicialização também é basicamente a mesma inicialização que você faz aqui em relação a parte de union find, e provavelmente a questão ela vai dar as arestas, né? Tranquilo? Alguma dúvida sobre o algoritmo de Kruskal? Complexidade. Vamos ver aqui.
Tá, a gente já vê aqui logo de cara que ele já vai ser de cara mlog_m, porque a gente está usando aqui a função sort, a gente sabe que o sort ele é mlog_m. Aqui também ele está indo m vezes e cada uma dessas m vezes ele faz a busca e nesse caso vai ser log de n, sendo n o número de vértices. Nesse caso, como a gente está trabalhando com uma árvore, a quantidade de vértices a quantidade de arestas nessa árvore é a quantidade de vértices menos 1. Então a quantidade de vértices é maior em uma unidade do que a quantidade de arestas. Então a gente pode dizer que nivelando por cima, que é o caso da complexidade assintótica do Big O, né? Isso daqui vai ser m log n, porque o n é um pouquinho maior que o m, então a gente pode dizer que é m log n. Então é basicamente isso, vai ser m log n esse algoritmo aqui para encontrar a árvore geradora mínima. Então, esse é o algoritmo de Kruskal. Ok. Vamos para o próximo. O próximo é a ordenação topológica. E também é relacionado a grafos. A ordenação topológica, ela é o seguinte, eu vou enunciar aqui um problema. Então, dado um grafo direcionado, vou fazer aqui um grafo direcionado. Não necessariamente conexo, tá? Eu vou até fazer um gráfico aqui que é desconexo. Dado um grafo direcionado, possivelmente desconexo, esse grafo ele vai representar dependências, tarefas que dependem uma da outra. Então, essa tarefa bem aqui, ó, ela depende dessa tarefa para ser feita. Essa tarefa aqui, por sua vez, depende dessa tarefa para ser feita. Então, basicamente, esse gráfico aqui ele representa dependências e o problema é como é que a gente pode encontrar uma ordem em que a gente pode realizar essas tarefas de forma que não ocorram conflitos. Então, por exemplo, eu não posso fazer essa tarefa antes de fazer essa daqui. E eu não posso fazer essa daqui antes de fazer essa daqui. Então, consequentemente, se eu quiser criar uma ordem de execução dessas tarefas, essa tem que vir antes dessa e essa tem que vir antes dessa. Então, como é que a gente faz de uma forma correta e como é que a gente cria essa lista, né, de tarefas? Então, isso aqui é feito por ordenação topológica. E a ideia vai ser a seguinte. Para cada vértice, a gente vai definir um grau. O que é que esse grau vai representar? Esse grau vai representar a quantidade de tarefas que esse vértice depende diretamente. Por exemplo, deixa eu mudar aqui só um pouquinho esse gráfico para no exemplo ficar melhor. Vou colocar aqui uma tarefa também, né? Pronto, fica melhor. Então, no caso desse vértice aqui, o grau dele é 0, porque ele não depende de nenhuma tarefa para ser feito. Mesma coisa com esse daqui. Grau 0 aqui, grau 0 aqui. Por sua vez, esse vértice aqui ele tem grau 2, porque ele depende dessa tarefa e dessa tarefa aqui para ser concluída, diretamente. Esse vértice aqui ele tem grau 1, porque diretamente ele depende dessa tarefa. Esse aqui também tem grau 1, porque diretamente ele depende dessa tarefa. O que a gente vai fazer aqui é que a gente vai fazer uma fila, e nessa fila a gente vai inserir primeiro todos os vértices que têm grau 0. E aí a gente vai começar a processar esse vértice, ou seja, a gente vai realizar a tarefa. E à medida que a gente for realizando a tarefa, a gente vai atualizando o grau dos outros vértices. Então, digamos, vou fazer essa tarefa bem aqui. Isso significa que eu vou tirar esse vértice daqui e eu vou atualizar o grau desse vértice aqui. Beleza. Agora digamos que agora eu quero fazer essa tarefa e não necessariamente precisaria ser essa, tá? Eu poderia, por exemplo, fazer essa daqui. Mas eu quis fazer essa daqui e agora eu atualizei o grau desse vértice e agora a partir de agora ele tem grau 0. Então, a partir desse momento que ele possui grau 0, eu posso colocar ele na fila de tarefas e aí ele vai ser executado posteriormente. E é basicamente isso. Bem simples esse algoritmo. Então, vamos implementar, né? Vamos implementar.
Esse algoritmo aqui ele vai ter aquela representação de lista de adjacências. Vai ter a representação de lista de adjacências que a gente já está acostumado. Então, eu vou colocar aqui ordenação topológica. Fazer pelo template. Beleza? Então, a gente vai ter aqui uma lista de adjacências que eu vou fazer com o vector. Adjacência, que eu vou fazer com tamanho qualquer. Ok. E a gente vai ter também um vetor de grau, né? A gente vai saber o grau de cada vértice. Beleza. E eu vou ter também a fila de execução, né? Então eu vou ter aqui uma fila que vai ser a fila que eu vou executar as tarefas. Okay. E também, já esquecendo, vou ter também uma lista, que essa lista aqui vai ser a lista que eu vou gerar no final, da ordem das tarefas que eu tenho que executar. Então eu vou gerar uma lista no final com a ordem dessas tarefas. E vamos lá, agora sim, vamos para a ordenação topológica. Nesse momento aqui, eu já vou estar com a minha fila preenchida com as tarefas que tem grau zero. Eu vou fazer isso daqui na main. Então a gente pode considerar que a partir desse ponto a gente já tem algumas tarefas de grau zero nessa fila e que a gente já pode ir executando elas. Então o que eu vou fazer aqui é que enquanto a fila não estiver vazia, e esse algoritmo vai ser bem parecido com uma BFS. Então enquanto a fila não estiver vazia, eu vou pegar o primeiro da fila, que eu vou chamar de atual, e eu vou retirar esse cara da fila, né? Então eu vou dar um fila com pop. Beleza, eu tenho agora esse cara que é o cara atual. Eu vou também adicionar ele na lista de execução, porque nesse momento aqui que eu estou checando ele, eu estou executando ele. Então eu vou adicionar ele aqui, vai ser o atual. Beleza. O que eu vou fazer agora, já adicionei ele na lista de execução. O que eu vou agora é atualizar o grau dos outros elementos, os outros elementos que dependem dele, e também o seu elemento que depende dele, depois dessa atualização, ele ficar com grau zero, eu já adiciono na fila de execução. Então eu vou fazer aqui um for, eu vou chamar de elemento, eu vou fazer aquele for each, né? Vou fazer assim, elemento, ele vai iterar pelos os adjacentes dele, né? Então o que eu vou fazer é que o grau do elemento, e esse elemento aqui eu vou chamar de vizinho para ficar mais claro, que vai ser um elemento vizinho dele, né? Vai ser um que depende dele. O grau do vizinho eu vou diminuir em uma unidade, então o grau do vizinho menos menos, e eu vou checar se o grau do elemento em si ele é zero. Ou seja, se o grau de vizinho agora ele ficou zero. Se o grau do vizinho agora é zero, então o que eu vou fazer é que eu vou adicionar ele na fila de execução. Fila.push o vizinho. Ok? E é basicamente isso a ordenação. Então o que a gente vai fazer agora é que a gente vai testar. Se não me engano eu deixei aqui um exemplo. A gente vai fazer um exemplo aqui com esse grafo. E eu já deixei salvo o input dele. Então vamos lá. Eu vou receber aqui NM, que vão ser efetivamente a quantidade de vértices e a quantidade de arestas. NM. Ok. E eu vou fazer então um for aqui na quantidade de arestas. Eu vou ter aqui duas variáveis auxiliares, que vai ser A e B. Eu vou ler essas variáveis aqui, que vão ser basicamente o vértice A vai apontar para o vértice B, né? O vértice B vai ter uma dependência do vértice A. Ok? Então o que eu vou fazer aqui é que eu vou em adjacentes de A, pushback B. Isso aqui, creio que vocês já estão acostumados, é basicamente a gente está atualizando a lista de adjacências. E o que eu vou fazer também é que eu vou aumentar o grau do B. Então,
já que tem o B, ele tem uma dependência em relação ao A, então a gente já aumenta o grau do B. Beleza. Eu vou fazer agora um for, que vai de i igual a 1. Eu vou colocar de i igual a 1, só porque nesse exemplo aqui que eu peguei... Não, nesse aqui não, peraí. Nesse exemplo que eu peguei, ele está ordenado de 1 até n, não de 0 até n-1. Então, int i igual a 1, i menor ou igual a n. O que eu vou fazer aqui nesse for é ver quais são os elementos que estão com grau 0, ou seja, quais são os elementos que não dependem de ninguém. Eu vou testar. Se o grau de i ele é 0, ou seja, se ele não depende de ninguém, o que eu vou fazer é que eu vou jogar ele na fila de execução. Então, joguei o i na fila de execução. E é aqui que a gente constrói essa fila, que aqui no começo a gente já supôs que estava construída. E a partir desse momento, eu já posso chamar a ordenação topológica. E aí essa função aqui ela vai construir a nossa lista, né, com a ordem de execução das tarefas, né? Então o que eu vou fazer agora é que eu vou imprimir, né? Vou mostrar aqui essas tarefas. Então eu vou fazer aqui, chamar de tarefa mesmo, vou fazer um for each de novo, né? Iteração aqui. Então vou fazer aqui um for each na lista, né? E aí eu vou printar. Então vamos fazer aqui tarefa, uma setinha assim, quer dizer que depois dessa tarefa vai vir outra tarefa. E eu creio que seja isso. Eu deixei pronto uma entrada já, que é input OT, essa daqui. Ela é relativo a esse grafo aqui, então essa daqui está basicamente descrevendo esse grafo aqui. Tá, então vamos pensar aqui numa ordem que dava para executar isso aqui. E uma coisa que eu já adianto é que ordenação topológica não necessariamente vai dar a mesma resposta, tá? Podem ter várias respostas para o mesmo grafo. Então, nesse caso, eu poderia executar primeiro o 1, depois o 3, depois o 2, depois o 6, depois o 4, depois o 8, depois o 5, depois o 7. Por exemplo, seria uma ordem possível. Vamos ver qual é a ordem que o nosso algoritmo de ordenação topológica vai dar para a gente. Então, eu vou rodar aqui o algoritmo. Então, o algoritmo disse que a ordem é a seguinte: 1, 3, 4, 8, 2, 5, 6, 7. Vamos ver se essa ordem é válida. Faz um 1. Peraí, que eu dei um zoom sem querer aqui. Como é que tá zoom out? Pronto. Faz o 1. Depois faz o 3, ok. Depois faz o 4, ok. Faz o 8, ok. Faz o 2. O 1 e o 3 já estão feitos, então ok. Aí faz o 5, o 8 já está feito, ok. O 6, ok também. E o 7, ok. Então, beleza. Pelo visto, ele retornou uma ordem certa. Mas, dá para ter um problema nisso aqui. Porque imagina que exista um ciclo nesse grafo, né? Então, nossa, que desenho horrível. Aqui. Beleza, a gente tem esse grafo aqui. Então, imagina que exista um ciclo nisso daqui. Então, por exemplo, deixa eu ver. Assim. Não, assim não. Assim. Então, para eu fazer essa tarefa daqui, eu dependo dessa tarefa. Mas para fazer essa daqui, eu dependo dessa tarefa. E para fazer essa daqui, eu dependo dessa tarefa. Então dá para ver que claramente aqui não tem uma forma de resolver, porque a gente tem um ciclo e que cada tarefa depende de outra tarefa que também depende de outra tarefa. Então não dá para encontrar uma ordem para esse aqui que resolva o nosso problema. E aí a questão é, dá para a gente adaptar esse algoritmo de uma forma que ele identifique quando ocorra isso? E a resposta é sim, dá. O que a gente pode fazer aqui é que a quantidade de vértices na nossa lista de execução, ela tem que ser igual à quantidade de vértices do gráfico como um todo.
Se ela não for igual, isso significa que algum dos vértices não foi incluído, e se algum dos vértices não foi incluído, significa que não dá para executar esse vértice e logo que existe um ciclo. Então dá para fazer uma modificação bem simples. Eu vou dizer que essa função agora ela vai retornar um booleano e eu vou retornar aqui no final. Vou testar se o tamanho da lista que a gente gerou, lista.size, se ele é igual a n, que n é a quantidade de nós que a gente tem. Eu vou passar aqui a variável n para global. Para global. Eu vou retornar se o tamanho da nossa lista é igual ao tamanho de vértices que a gente tem, né? E aí eu posso fazer aqui uma pequena modificação. Eu posso colocar essa ordenação aqui, a chamada da função dentro do if. Como ela vai retornar um booleano, então eu vou entrar nesse if aqui e consequentemente eu vou printar os meus valores, se for possível, né? Se não for possível, eu simplesmente vou escrever, tá? Impossível ter uma ordem que eu possa resolver tudo porque temos um ciclo. Então, nesse exemplo aqui que a gente fez, ele vai continuar funcionando porque não existe ciclo aqui. Mas digamos que a gente vá criar um ciclo aqui. Então, por exemplo, deixa eu ver. Eu vou colocar aqui, dizer que o 1 ele tem uma dependência com 3, ou seja, vai sair uma seta apontando do 1 para o 3. E aí a gente vai gerar um ciclo aqui. Então eu vou colocar bem aqui 1, 3. E é para dizer, tomara que nosso algoritmo diga que é impossível. Peraí, deu problema. Eu tenho que atualizar também a quantidade de vértices e a quantidade de arestas. Não, vértices não, desculpa, só a quantidade de arestas, né? Porque a gente adicionou uma aresta, beleza. Agora vai funcionar. Ah, não funcionou. Por que não funcionou? Porque na verdade eu não criei um ciclo. Agora que eu me toquei, se eu colocar uma seta indo do 1 pro 3, eu não crio um ciclo. Tá? O exemplo foi falho. Deixa eu achar aqui outro lugar para eu criar um ciclo. Deixa eu ver. Pronto, uma aresta saindo do 6 pro 1. E o 1 vai depender do... O 2 vai depender do 1. Peraí, deixa eu olhar. O 2 vai depender do 1. Pronto. Uma aresta saindo do 6 indo pro 1. Agora sim vai criar um ciclo. Beleza, agora vai dar impossível. Impossível, beleza. Agora realmente criou um ciclo e o algoritmo percebeu isso e falou, tá, realmente é impossível. Então beleza, é um algoritmo muito legal assim. E isso daqui tem uma aplicação muito legal. Porque, por exemplo, principalmente acho que vai ficar mais claro para quem, por exemplo, já mexeu com algum package manager, né, algum gerenciador de pacotes, por exemplo, o pip do Python. E você vai, por exemplo, você tem dependências, né, pacote com dependências. Então, digamos, eu quero instalar um pacote, mas esse pacote ele precisa de outro pacote, porque ele usa esse outro pacote no funcionamento interno dele. E esse outro pacote pode precisar de outro pacote. Então, a gente pode modelar esse problema de dependências entre pacotes de pacotes, por exemplo, de bibliotecas, como podemos resolver esse problema com ordenação topológica. Então, como é que a gente cria uma ordem de instalação dos pacotes de forma que a gente não tenha conflito e não tenha algum problema? Basicamente, é só rodar uma ordenação topológica que a gente consegue uma ordem que, se não houver ciclos, a gente vai ter uma ordem de instalação dos pacotes de forma a não quebrar. Eu acho isso bem legal. Valeu, Matheus. Mostra de novo a parte sobre o ciclo. Beleza. É o seguinte. Cadê? A gente tem aqui um grafo, né? E o que acontece, eu vou pegar essa imagem aqui. E View em File Explorer. Eu posso riscar. Pronto, dado esse grafo aqui, digamos que eu tenho uma dependência do 6 com 1. Tá? O 1
ele depende do 6 para ser executado. Nessa tarefa aqui depende da tarefa 6 para ser executada. Mas olha o problema que está acontecendo aqui. A gente tem um ciclo, ou seja, o 1 ele depende do 6, só que o 6 ele depende do 2. Mas o 2 ele também depende do 1 e o 1 depende do 6, que depende do 2. Então a gente vai ficar rodando aqui infinitamente, a gente não vai achar uma forma de fazer uma sequência de resolução dessas tarefas de forma a conseguir resolver tudo, porque não dá. Tem um conflito aqui. E como é que a gente pode mostrar isso no algoritmo, né? Como é que o nosso algoritmo que a gente fez de ordenação topológica pode identificar que existe um ciclo e retornar isso para a gente? Basicamente, se você vai fazer uma lista de execução dessas tarefas, se tudo der certo, você tem que conseguir executar todas as tarefas. E então, o que basicamente a gente tem que fazer é testar se a lista final de tarefas que a gente tem, ela é igual à quantidade inicial de vértices que a gente tinha no nosso grafo. Se essa lista for igual, é porque realmente deu para fazer tudo, tá? Tá beleza. Mas se não for, significa que alguma das tarefas não pode ser feita. E o único caso em que alguma das tarefas não poderia ter sido realizada é quando há um ciclo. Então, a gente faz isso daqui no código só com essa linha dizendo, ó, retorna list.size igual a n. Se é igual a n, então isso aqui vai retornar um verdadeiro ou falso e basicamente a gente pode testar aqui. A gente conseguiu fazer uma lista que tem todas as tarefas? Se sim, a gente printa, se não, a gente fala, ó, impossível. Deu para entender? Show. Ok. Deixa eu olhar aqui se eu esqueci alguma coisa. Tá? Só um detalhe. Esse algoritmo aqui, só por curiosidade, o nome dele é algoritmo de Kahn. Se vocês quiserem pesquisar mais, tá? Em relação à complexidade, basicamente o que a gente está fazendo aqui é uma BFS. É uma BFS assim com outra cara. Então esse aqui vai ter a mesma complexidade da BFS, que é O de n mais m. N é a quantidade de vértices e m é a quantidade de arestas. Então a complexidade é a soma da quantidade de vértices mais a quantidade de arestas. O que é um tempo ok. Não é o melhor dos tempos, mas é um tempo ok. Beleza. Vamos agora para o próximo algoritmo. Também é um algoritmo de grafos. É o algoritmo de Bellman-Ford. Já adiantando, já dando spoiler, Bellman-Ford é um algoritmo para encontrar o caminho mínimo. E já adiantando, ele é um algoritmo para encontrar o caminho mínimo que tem uma complexidade pior do que o algoritmo de Dijkstra. E aí a gente pensa, tá, então por que a gente está vendo um algoritmo que também é de caminho mínimo, só que ele tem uma complexidade pior, já que o Dijkstra resolve nosso problema muito bem na complexidade legal? Então, basicamente tem um caso em que o Dijkstra ele falha, que é quando você está trabalhando com distâncias, com pesos negativos. Porque pesos negativos pode levar a um negócio muito chato, que é um ciclo. Um ciclo negativo que vai ser infinito. E eu vou dar um exemplo. Suponha esse grafo é um grafo conexo e direcionado. E vamos tentar pensar aqui numa questão de caminho mínimo. Olha que problema que a gente tem aqui. Porque, bem aqui, tem uma aresta. É uma aresta que sai do vértice e volta para o próprio vértice. E ela tem tamanho -1. Ela tem um peso -1, né? Quando a gente tenta rodar um algoritmo de caminho mínimo aqui, o que acontece? Ele vai pensar, tá, o caminho mínimo de eu ir do 0 até o 1 é 4. Aí, só que depois pode ser -1 se eu for para aqui, então vai ser 3. Só que se eu for para cá, de novo vai ser 2. Mas se eu for para cá de novo vai ser 1. Mas se eu for para cá de novo vai ser 0. Então meio que o algoritmo ele fica indo pelo caminho de peso negativo, porque enquanto ele continuar indo por esse caminho, ele vai continuar diminuindo a distância, assim, sabe? Que nesse caso não faz muito sentido falar de distância, mas o custo total de ele ir do 0 até 1 vai sempre continuar diminuindo se eu ficar sempre pegando esse caminho. E o de Dijkstra, ele, assim, ele não consegue lidar com isso. E a gente está
introduzindo o algoritmo de Bellman-Ford exatamente porque ele não só consegue lidar com isso, mas ele consegue acusar quais vértices são influenciados por isso. Então, ele vai dizer não só, tipo, tem existe um ciclo infinito aqui acontecendo, ele diz também quais são os vértices que são influenciados por esse ciclo negativo. Então, no caso desse grafo, essa parte aqui do grafo todinha vai ser influenciada por esse ciclo negativo. Isso é problemático. E eu vou dar aqui outro exemplo, que é um exemplo um pouco menos trivial, que é esse exemplo aqui, ó. A gente tem de novo um gráfico conexo, direcionado, e nesse caso tem essa aresta aqui, -6, que olha o que acontece. Digamos, se eu for do 2 para o 1 e depois para o 3, isso daqui vai dar um caminho de 5. Mas se eu volto para o 2, com -6 vai dar -1. Com mais 1 vai dar 0 e com mais 4 vai dar 4. Então agora o caminho é 4. Só que se eu voltar aqui com -6 vai dar agora -2. E aqui vai dar -1 e aqui vai dar 3. Então aqui a gente tem outro ciclo acontecendo que o algoritmo de Dijkstra vai ficar aqui, né? E não vai dar certo. E isso daqui é um pouco menos trivial. Então, beleza, a gente já tem a motivação de como o Bellman-Ford funciona. E então, como é que a gente vai fazer? Como é que funciona em si o algoritmo de Bellman-Ford? Beleza. Vou criar aqui outro arquivo. Então, primeiramente, assim como o Dijkstra, o algoritmo de Bellman-Ford ele vai dar a distância de todos os vértices com relação a um vértice inicial. Então, por exemplo, digamos que o meu vértice inicial, como está indicado aqui, seja 0. O que eu vou ter no final vai ser a distância do 0 até qualquer um dos nós. Então, beleza. O que eu vou começar fazendo no algoritmo de Bellman-Ford é que eu vou pegar um vetor de distâncias e eu vou setar a distância do meu nó inicial para 0, porque a distância do nó inicial é 0, basicamente. E o custo, ou seja, a distância, eu estou chamando de distância, mas eu acho que é mais apropriado chamar de custo. O custo para todos os outros nós eu vou chamar de infinito. Vai ser um custo que eu vou definir uma variável lá que vai ser infinito. Beleza. E aí o que eu vou fazer depois disso é que eu vou percorrer todas as arestas desse grafo n-1 vezes. E n-1 vai ser a quantidade de vértices. Então, eu vou percorrer todas as arestas desse grafo a quantidade de vezes que vai ser relativo à quantidade de vértices menos 1. Se m é a quantidade de arestas, eu vou percorrer isso aqui m vezes n menos 1. Essa parte tem que ficar clara. Eu vou fazer isso uma vez. E o que é que eu vou fazer? A partir daqui eu já vou começar a escrever o código que eu acho que fica mais claro. Então, outra coisa importante. Assim como a gente fez em Kruskal, a gente precisa percorrer as arestas. Então, uma forma simples da gente percorrer as arestas é a gente ter um vetor de arestas e não um vetor de adjacências como a gente tem. Uma lista de adjacências. Né? Então, a gente vai ter uma lista de arestas e, de novo, eu vou definir uma aresta da mesma forma que eu defini no algoritmo de Kruskal. Então, eu vou definir uma aresta como ela saindo do vértice V, saindo do vértice U e indo até o vértice V, e ela vai ter um certo custo. Basicamente é isso, tá? Vai ser essa daqui nossa aresta, e a gente vai ter então um vetor de arestas, né? Então eu vou fazer aqui um struct aresta, que ele vai ter um tamanho qualquer aqui, beleza? E a gente também vai ter um vetor de custo. Então eu vou ter aqui um vetor de custo, beleza? E aí eu vou ter então o algoritmo de Bellman-Ford em si. Bellman-Ford. Beleza. O que eu vou passar para o algoritmo de Bellman-Ford vai ser o nó inicial. Ok. Passei o nó inicial para o algoritmo. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou setar o nó inicial para... Eu vou setar o nó inicial para 0 e eu vou setar todos os outros nós para infinito. Eu vou considerar nesse caso que a gente está trabalhando com um grafo que ele vai de 0 até n.
N seria o número de vértices. Então eu vou declarar aqui a variável N e já declarar a variável M também, que é o número de arestas. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for de N a 0 e menor que N mais. E eu vou testar se int i, né, int i igual a 0. Eu vou testar. O que eu vou testar mesmo? Eu vou testar se i for igual a s, então eu defino a distância de i, a distância não, desculpa, o custo de i como 0. Se não, eu defino o custo de i como infinito. E o infinito que eu estou pegando aqui é esse macro que eu estou colocando aqui, tá? Que é basicamente um número bem grande. Poderia colocar outro número aí que você sabe que não vai estourar. Pode ser qualquer número. Estou definindo isso aqui como o infinito, vai servir para esse exemplo. Então o que eu estou basicamente aqui é, se o i for igual ao nosso vértice inicial, digamos assim, ele vai ser 0, o custo, e para os outros vai ser infinito. Beleza, o próximo passo aqui a gente vai fazer. Então vamos lá, a gente tem que percorrer as arestas n menos uma vezes, sendo n a quantidade de vértices. Então eu vou fazer aqui um for de indo de i igual a 0 até i menor que n menos 1. E dentro desse for a gente vai fazer outro for percorrendo as arestas. Então eu vou fazer um for de int i igual a 0, i menor que m. E beleza, a gente vai percorrer aqui e o que é que a gente vai testar? A gente basicamente vai atualizar a distância. Como é que a gente atualiza a distância? Vou pegar aqui, por exemplo, isso aqui. Digamos, de começo está tudo setado para infinito aqui, né? Então a gente vai ver, por exemplo, vou pegar o 6 aqui, esse 6. A distância de ir até o nó anterior a ele, mais o custo de ir do anterior para o 6, isso vai ser menor do que a distância que eu já tenho de ir para o 6? Então vamos lá. Inicialmente eu tenho infinito aqui. E eu sei que a distância do zero para ir até o zero é zero, porque ele é o nó inicial. Então, 0 mais 2, que é a distância de ir do 0 para o 6, é menor que o infinito? Nesse caso é. Então, eu vou atualizar a distância do 6 para 2. Então, agora, no lugar de infinito, aqui eu tenho 2. Agora, vamos olhar o 4. O 4 está como infinito. A distância do nó anterior, que no caso é a distância para ir até o 6, que agora eu atualizei, eu sei que é 2. Mais a distância de ir do 6 até o 4, ou seja, 2 mais 2. Isso é menor do que a distância atual para ir até o 4, que nesse caso é infinito? Se sim, a gente atualiza. E a gente vai fazendo isso para cada uma das arestas. Então a gente vai testar isso em aresta por aresta, ou seja, em relação entre dois nós. Ok? Então, a gente vai fazer isso para todas as arestas. E esse processo a gente vai repetir n menos uma vezes, sendo n a quantidade de vértices. Eu estou repetindo para ficar bem claro quantas vezes a gente vai fazer isso. Então, o teste é o seguinte. Se... Aqui eu defini que uma aresta ela é saindo do U e indo para o V. Então, se a distância de aresta I ponto U... Distância não, desculpa. O custo, né? Defini como custo. Se o custo de aresta I ponto U mais o custo de aresta I ponto o custo, ou seja, o custo de eu ir do U para o V, se isso for menor que o custo que eu já tenho de ir para a aresta V, ponto V, se isso daqui acontecer, o que eu vou fazer é que eu vou atualizar o meu custo. Então, eu vou falar que custo da aresta I ponto V vai receber isso daqui. Ok? Vou colocar aqui um parêntese só vai ficar melhor, né? Para garantir que vai dar certo isso aqui. Ok?
Até aqui, nenhuma dúvida, né? Tá tranquilo? Repete o if, beleza. Eu acho que eu vou até dar uma desenhada aqui, que eu acho que fica mais claro. Vou pegar aqui um grafo direcionado. Pode estar. Eu vou dizer que é 3. Tá. Meu nó inicial é esse daqui. Vamos lá, primeiro passo, a gente diz que a distância até ele é 0 porque ele é o nó inicial. E os outros a gente define a distância como infinito. Ok? Até para eu... Não, vou colocar o print, não vai ficar confuso. Então vamos lá, eu vou testar isso de aresta por aresta. Então vamos lá. Essa primeira aresta aqui, ela sai desse nó e ela vai para esse nó. Então o que eu vou testar é a distância que eu tenho para ir para esse nó. E como é a primeira vez que eu estou rodando o algoritmo, a distância para ir até ele é infinita, eu não sei se eu consigo chegar nele. Então a distância para ir até esse nó aqui, ela é menor do que a distância para ir até o nó anterior a ele. Mas o custo de ir até ele, e sim, a gente atualiza. Então, a distância para ir para esse nó aqui é infinito, porque eu não sei se dá para ir para ele. Qual é a distância para ir para o nó que antecede ele? Nesse caso é 0. E qual é a distância para ir desse nó que antecede ele até ele? É 2. Então, a distância para ir do nó que antecede ele até ele é 0 mais 2, que é 2. E isso é menor do que a distância que eu tenho atual para ir até ele. Então, aqui eu substituo por 2. Para esse daqui, qual é a distância que eu tenho para ir até ele? É infinito, eu não sei se dá para chegar nele. Mas o nó que antecede ele, qual é a distância para chegar até ele? É 2. E qual é a distância de ir do nó que antecede ele até ele? É 4. Então, a distância para ir para ele é 2 mais 4, que é 6. Então, como isso é menor que o infinito, eu posso dizer que isso aqui é 6. Okay? E repete o mesmo processo para esse nó aqui. Deu para entender? Mas isso pega... Pois é, vamos lá. Isso ainda não pega os pesos negativos. E ainda tem mais uma parte que eu ainda não falei sobre o algoritmo. Vai ser a próxima parte. Mas ficou claro a distância, né? Beleza. Vou só me hidratar de novo aqui, porque eu não sei como é que o professor dá aula não, que eu já tô sem garganta. Beleza. Isso daqui ainda não resolve o nosso problema dos pesos negativos. Como é que a gente vai resolver isso? O que a gente vai fazer é rodar de novo esse mesmo for aqui. Ou seja, a gente vai passar por todas as arestas de novo e a gente vai fazer isso n-1 vezes, sendo que n é a quantidade de vértices. Só que a gente vai mudar o teste que a gente vai fazer. Então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V na cara dura nessa parte aqui. E a gente vai mudar o nosso teste. Na verdade, não o teste, é o que a gente faz. Vamos lá. O que acontece é que se isso daqui acontecer de novo, significa que depois de eu ter rodado de novo o algoritmo, ainda tem alguma parte do algoritmo que o custo está diminuindo. Só que vamos lá, se o custo está diminuindo essa vez que eu rodar, sendo que eu já rodei uma vez, eu já calculei todos os custos e eu estou tentando calcular de novo e o custo está diminuindo, isso significa que se eu tentar rodar de novo, o custo vai diminuir de novo. E se eu tentar rodar de novo, o custo vai diminuir de novo. Então, nessa parte bem aqui, o que a gente está descobrindo é que a gente está caindo num ciclo se isso aqui acontecer. Então, o que eu vou fazer bem aqui é que se isso aqui acontecer, eu vou dizer que o meu custo vai ser menos infinito. E esse menos infinito é o que vai representar o fato de que existe um ciclo aqui. E por que é interessante colocar esse menos infinito? Porque se eu colocar um menos infinito para algum dos nós, todos os nós que vão depender dele, ou seja, que também vão cair nesse ciclo,
mesmo que não caia de uma forma direta, de uma forma indireta, eles também vão ficar com menos infinito. Porque, digamos, beleza, eu descobri que aqui temos um ciclo. Então, eu jogo isso aqui para menos infinito. Agora, olha esse 4. Diz se faz mais sentido eu ir para cá com 2 mais 2, 4. Então, o meu custo para ir para cá é 4. Ou eu posso ir por aqui, sendo que o custo é menos infinito, porque tem um menos infinito aqui. Claramente, menos infinito, ou seja, quanto menor, melhor. Então, o meu custo para o 4 vai ficar menos infinito. Então, o 4 ele não está diretamente no ciclo. O ciclo está aqui. Mas o 4 é afetado por esse ciclo e o algoritmo percebe isso e coloca o menos infinito aqui. Ok? Então, o que a gente vai ficar no fim das contas é com um vetor de custos que todos os vértices que tiverem com menos infinito, a gente sabe que eles, de certa forma, diretamente ou indiretamente, estão sendo afetados por um ciclo negativo. Deu para entender a lógica? Show, né, macho? Esse algoritmo é massa demais. Beleza, vamos testar esse algoritmo. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é que eu vou ler n e m e eu vou declarar aqui também uma variável auxiliar que vai ser o v e o custo. Eu vou fazer um for na quantidade de arestas, que é m. E aí eu vou ler o u, né? Sendo que o aresta ele sai do u, vai para o v e ela tem um custo que vai ser guardado na variável custo. E o que eu vou fazer é que aresta na posição i vai receber ponto u vai receber u, aresta na posição i ponto v vai receber v e a aresta na posição i ponto peso vai receber o peso. Ok. Peso não, desculpa. Estou só pensando em peso, mas é o custo. Custo. Show. Show, show. Aí o que eu vou fazer a partir de agora? O problema é que eu vou olhar aqui. Cadê, meu Deus? Aqui. O problema que a gente vai fazer é esse daqui. Vocês podem ver que é um grafo bem mais complexo, tá? E tem. Nossa, bem mais complexo. E onde é que está o ciclo? Tá aqui, ó. Porque se eu for do 2 pro 3, vai dar 10, só que se eu voltar pro 2 dá menos 15, então fica menos 5. Aí se for 10, 5, menos 15, pá, entrou num ciclo aqui. E esse ciclo aqui, ele influencia esse 4 e esse 9. Então, esse daqui já está resolvido, ó. Aqui do lado já tem uma colinha com como é para a gente ter o vetor de custos. Então, ó, por exemplo, o 2, o 3, o 4 e o 9 a gente já sabe que são os vértices que estão diretamente ou indiretamente influenciados pelo ciclo. E a gente vai começar no nó zero. E vai ser esse daqui o exemplo que a gente vai fazer. Então, eu preciso chamar, né? Nesse caso aqui eu vou chamar o gamma for no vértice 0. E aí o que eu vou fazer é que eu vou fazer um for de i igual a 0 até n, que é a quantidade de vértices. E eu vou fazer assim. Eu vou testar se o custo do vértice i ele for igual a menos infinito. Eu vou printar assim. Eu vou printar aqui i. Por que está dando problema com esse i? Fecha no server pointer. Zero. Acho que é o problema aqui. Int i. Custo. Nossa, que estranho. Pointed. Hashtag int. Tá, deixa eu continuar aqui para ver isso aqui. Pode ser um bug. Deixa eu ver quando tentar rodar.
eu estava fazendo é que eu vou testar se o custo ele é igual a menos infinito, aí eu vou printar infinito. Se for, senão eu vou printar o custo em si, né? Se ele não for infinito, aí eu printo o custo de i, que não era para estar dando esse tamanho. Essa variável tem algum outro i que eu estou perdendo? Deixa eu colocar em j. Tá, por exemplo. Essa aqui roda. Ei, Lucas. Oi. Não é porque tu fez a variável custo dentro da main, aí tá confundindo com. Nossa, é por isso. Nossa, erro besta. Ai, meu Deus. Começa aqui de C. Isso aqui é a fome. Beleza, nossa. Erro feio. Beleza. Tá. Tá. Então o que eu tô fazendo aqui? Eu tô só checando se é menos infinito, só pra em vez de eu printar um número ridiculamente pequeno, eu printar infinito, menos infinito no caso. Menos infinito, sim. E se não, eu printo o custo em si, né? Então, o que eu vou fazer aqui é que eu tenho o input já, que é input bem aqui, que é relativo a esse grafo, tá? Eu já deixei pronto. E a gente vai ver se está funcionando. Vou rodar. Parece que deu algum problema. Droga. Vou olhar aqui. Tá. Tá lendo alguma coisa a mais do que devia. Aqui. E aí, ali no. Dentro da função que tu criou lá da Belmont for, nesse tu botou um for de i dentro de outro for de i. Aí, É, nossa. Nossa, verdade. Isso aqui é J, isso aqui é pra ser tudo J. Isso aqui é pra ser tudo J. Pronto. não, aí no segundo foto, primeiro tem que ser i também, não? É, sim. Sim. Pronto, agora vai. Agora. Pá, pá, pá. Só isso aqui certo. Oh. Tá, agora é pra ir. Não foi? Ele tá esperando um vértice a mais. Por que que ele está esperando um vértice a mais? Vou botar um de elo bem aqui. Deixei esse input errado. 13. Vou pegar aqui. Aqui. 1, 2, 3. Tá, aqui é pra ser 12. Eu acho que no grafo é 12 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não, 13, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nossa, acho que eu devo ter deixado o input errado. Vou checar aqui. 0,15, 220, 360, 30, 2310.
3, 2 menos 15. 2, 4, 7, 5. 6, 5. 6, 7 menos 50. 5, 8, 50. 7, 8 menos 10. 4, 9. Eu tô contando, acho que tava dando 5, 4. Tá faltando 5, 4. 5, 4, nem 4, 7. Tá faltando 5, 4 aqui. Então é 5, 4, 25. Beleza, era isso que tava faltando. Não funcionou. Tá. Beleza, tá todo mundo infinito. Por algum motivo ele não tá atualizando. Deixa eu ver aqui. Por que é? Ele não tá atualizando ninguém. Só ver se esse vetor aqui tá sendo preenchido certo. Hum. Ver se ele tá preenchendo corretamente o vetor de aresta. 0 para 1. 5. 0 do 1 pro 2, 20. Do 1 pro 6, 60. Ele tá preenchendo direitinho. O problema é no bemol mesmo. Deixa eu olhar aqui então. Eu vou fazer esse for aqui de um jeito melhor. É só fazer que o custo de I ele vai receber infinito, e aqui embaixo eu só faço o custo de S receber zero. Acho que pode quebrar daquele jeito ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá aqui o problema. Que problema. Eu tava pegando o custo da aresta j.custo, só que tipo, o vetor de custos ele só guarda o custo para ir até um vértice. O custo, nesse caso, eu teria que pegar o custo da aresta de um vértice para o outro. Esse aqui que tá quebrando. Ele tá pegando um valor de custo aleatório aí, que só Deus sabe quanto é. Por isso, não ia dar certo nunca. Tá, deixa eu ver. Ok. Agora tá funcionando. Eu disse isso umas 10 vezes só hoje. Vou comentar isso aqui. Opa. Vamos ver se deu certo. A nossa colinha, vamos lá. Para o 0 a distância é 0, beleza. Para o 1 a distância é 1. Para o 2 a distância é menos infinito. Para o 3 a distância é menos infinito. Para o 4 também. Para o 5 é 35. Para o 6 é 40. Para o 7 menos 10. Para o 8 menos 20. Para o 9 menos infinito. Beleza, funcionou. Calculou direitinho as distâncias, inclusive percebeu onde é que estavam os ciclos, né? Então, ficou alguma dúvida?
Tem alguma dúvida sobre esse algoritmo ou sobre os outros passados? Show, então. Eu vou ficar então devendo um, que é falar sobre grafos bipartidos. Não é muito demorado, mas a gente já está estourando o tempo, então acho melhor deixar para a próxima aula mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu parar aqui o OBS.